Boa tarde! Olha, gente, é bom você falar mesmo, né? Não estranho não, tô meio afônico. Se ele espirrar, se ele tossir, tá valendo tudo. Eu vou tentar segurar, eu prometo pra vocês, mas às vezes não dá, né? Você tomou vacina, Cabeção? Não tomei vacina, mas eu tô tomando remedinho. Eu tomei vacina. Parabéns. Tá vendo? Oi, gente, quarta-feira, a gente tá no meinho da semana. Tá voando o mês de maio, né? E a gente adora esse momento de estar juntinho de você. Um assunto muito gostoso hoje, porque a gente vai aprender, que é importante, e gostoso porque vocês vão conhecer uma pessoa muito especial. Vocês vão saber o que eu tô falando. Mas antes de começar o programa, bora refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia? E é muito simples. Você acreditar no que Deus coloca no seu caminho é fé e é aceitação. As pessoas assim, elas deixam vir aquilo que tem que vir e deixam ir aquilo que deve ir embora da sua vida. O que a gente falou ontem, se saiu da sua vida, é porque não tem que estar mais. Presta atenção nos sinais de Deus. Esse é o nosso toque. Luquinhas Raio Verde, Pato Donald, o que tem no programa hoje? Só o cachorro em telhado vira sensação na internet e termina hoje prazo para que Ike Batista pague fiança para não voltar à cadeia. Participe você aí de casa do programa tirando as suas dúvidas ou pelo telefone ao vivo ou pelas redes sociais. Aliás, no Face tem prêmio para você também. Você vai curtir e compartilhar essa foto e concorre a uma cesta da Polipet com produtos para o seu bicho de estimação. Você também pode concorrer, não só no Face também essa cesta, mas um par aí de convites para você participar da corrida e da caminhada, viu, no Dog Fashion Day, que é assim ser esse domingo próximo. Vale a pena você tentar também. E @falando nisso Band, nosso perfil no Face, no Instagram, para você concorrer ao kit da Ortovip, fácil demais para participar também. Mas bora conversar bastante. Hoje é dia de aprender muito sobre saúde, hoje é dia de papo cabeça. Muitas vezes existem alguns sinais que começam na barriga da mamãe. Só que são sinais tão comuns que a gente acha que é uma coisinha simples. A fraqueza muscular, por exemplo, Luquinha. Pois é, às vezes quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa no músculo, né? Como saúde de primeira coisa que vem na nossa mente. Quedas frequentes, cansaço, dores nas pernas, até na hora de subir escadas. Fica de pé, né? Mas isso começa desde lá de baixo, desde que a gente é pequenininho. Você percebeu alguns sintomas, por exemplo, algum sintoma desses aí no seu filhinho ou no seu bebezinho mesmo? Sabia que pode ser um negócio chamado atrofia muscular, e ele veio de São Paulo para nos orientar sobre esse problema que é tão raro, mas que de repente pode estar acometendo alguém aí da sua família. O reumatologista Dr. Sérgio Lanzotti. Dr. Sérgio, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Mais uma vez aqui, né? Que bom, né, doutor? Saindo Obrigado de São Paulo. Obrigada por Marcelo, para o Liana, da Vale Infusões, para a Bianca do Código BR, que está aqui com a gente, nos acompanhando hoje também. Gente, a gente está com um probleminha aqui na internet. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Tá? Mas vocês façam a parte de vocês que a gente faz a nossa. Por isso que a gente não está transmitindo ainda ao vivo aqui para vocês. Doutor Sérgio, muito obrigada aí pela participação. Vamos entender o que é atrofia muscular. Existem alguns tipos, mas basicamente o que é? Bom, a atrofia muscular é quando existe diminuição do músculo. O músculo ele pode se diminuir durante a vida ou no início da vida. Essas causas genéticas, como é o caso que vai ser apresentado hoje, é uma doença que começa bem no início da infância ou até intraútero. Existem outras doenças de atrofia muscular que são doenças autoimunes. Por exemplo, existem miosites, que são inflamações do músculo que acontecem geralmente em pessoas bem mais idosas, até a partir de 45, 50 anos e até 60, que são doenças que não são de caráter genético, mas de caráter autoimune. Ou seja, você produz um anticorpo contra o seu músculo e ele vai degenerar. Entendi. O doutor estava explicando para a gente, você está grávida? Presta atenção. O bebê ele tem que mexer na barriga. Sim. Bastante. Bastante. Né? A diminuição da movimentação do nenê da barriga já pode ser um indício de uma doença neuromuscular genética.
Olha só, então tem a Elze, eu já vou entrar com essa perguntinha daqui a pouquinho, tá? Porque vamos ver o que tem aí no nosso WhatsApp, Lucas Sanseverino. Pois é, mandar um abraço especial para o Valmir que sempre está aqui com a gente, um querido amigo meu da minha família que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe você, viu, Valmir? A nossa amiga Jéssica de Jacareí, ela quer saber o seguinte, se é algo genético, porque tem caso na família dela. Sim. O caso que vai ser apresentado hoje é uma atrofia genética, de caráter genético. Mas a grande maioria... Mas é congênito? Depende se eu tenho um primo que tem... É genético e congênito, né? Tá. Por exemplo, esse caso que nós vamos apresentar hoje é um caso que tem de 1 a cada 10 mil pessoas pode ter essa doença. Entendi. Então é uma prevalência relativamente grande em se tratando de doenças genéticas. Ela é a segunda doença genética mais frequente no mundo. Ok. O Vinícius também está perguntando qual especialista que ele deve procurar, porque a mãe dele, que está grávida, olha, ele vai ter irmãozinho, parece que está com alguma questão em relação aí ao bebê não mexer mais e não teve nenhum tipo de diagnóstico que condizesse aí com a satisfação deles. Mas a gente já vai responder o Vinícius, né, Luquinha? Tá cheio de pergunta aqui, viu? Pois é, então já a gente volta mais com esse assunto, mas agora a gente vai ficar bem informado com a Solange Moraes, Daniela Lopes e também as notícias da redação. Aquela novela que não acaba, né? O julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014, já tem data no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Bom, a gente vai retomar aí o contato com a Daniela Lopes já e a gente vai ver também o que aconteceu, o que vai acontecer com essas datas aí, se isso daí pode ser adiado ou não. Roda aí pra gente, Gabi. A posição do relator do processo, o ministro Herman Benjamin, deve coincidir mais uma vez com a do Ministério Público Federal. O MP também deu parecer pela cassação da chapa e pela perda dos direitos políticos da ex-presidente Dilma, mas sugeriu que Temer mantenha sua condição de elegibilidade, já que não haveria provas de que ele conhecesse o esquema ilegal de financiamento eleitoral. Em caso de condenação, Temer ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e, mesmo que venha a perder o cargo, poderia se candidatar na eleição indireta promovida pelo Congresso, já que deve manter os seus direitos políticos. Mas o julgamento pode ser adiado mais uma vez. 2 ministros do TSE que assumiram há poucas semanas poderão pedir vista para analisar melhor a ação. Vai essa novela, né? E um novo duelo de documentos entregues pela defesa de Lula e pela construtora OAS tenta provar quem é, de fato, o proprietário do tão famoso triplex do Guarujá. Acho que sou eu, viu, Luquinha? Eu queria, só falta pegar a chave, já paguei o apartamento e tudo. Agora, tem muita gente que gostaria realmente de passar o final de semana na praia, ainda mais no Guarujá. Os documentos entregues, esses documentos que eu acabei de falar, são comprovantes de reuniões, notas de reformas e também a matrícula do imóvel. A primeira sentença entre várias acusações que Lula responde na Justiça deve sair agora em junho. Ao todo, são quase 50 páginas de documentos que serão analisados pelo juiz Sérgio Moro. São mensagens de celular, e-mails, informações internas da OAS e registros de supostos encontros de Léo Pinheiro, então presidente da empreiteira, com o ex-presidente Lula, com o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Numa troca de e-mails de 2012, um dos executivos da OAS pergunta qual é a cobertura que precisa ter atenção especial. Um outro executivo responde 164, o número do triplex. Uma das planilhas de 2014 mostra que as obras no edifício Solares, onde fica o apartamento, tiveram custo mais alto do que o previsto. Entre as justificativas aparece a reforma na cobertura número 164A. O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais da OAS por meio de benefícios, como a reforma do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente também entregou documentos nesta
terça-feira, que, segundo os advogados, comprovariam que o apartamento é da OAS. Um deles é a matrícula do imóvel, em que aparece o nome da empreiteira. Em seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, em abril, Léo Pinheiro disse que ficou sabendo que o triplex era do ex-presidente desde que a OAS assumiu as construções da Bancop, a cooperativa dos bancários, ligada ao PT, que havia falido em 2009. Lula admitiu ao juiz Sérgio Moro ter visitado o apartamento, ao lado da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de Léo Pinheiro. Ele repetiu que não é dono do imóvel e que o interesse pelo triplex era de Dona Marisa, que pensava em investir e que ficou sabendo depois que ela tinha voltado uma segunda vez ao imóvel. O processo está na última fase antes da sentença. Nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moro deu os prazos para as alegações finais. Entre os dias 2 e 20 de junho, os advogados de defesa e de acusação e o Ministério Público têm que apresentar suas considerações. A partir daí é que o juiz Sérgio Moro vai ter que decidir se inocenta ou condena o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Um de vários processos que o Lula responde, Luquinha. Só conversar com a Daniela Lopes agora sobre as estradas. Boa tarde, Dani. Eu vejo que o trânsito está bem tranquilo para quem desce ou sobe pela Tamoios, é isso? Isso mesmo, Lucas. Trânsito bem tranquilo agora na rodovia dos Tamoios, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto, nos dois sentidos, nenhum problema. A gente só continua com aquele aviso de que até domingo acontecem obras, algumas interdições, então é preciso ter um pouquinho de atenção. Rodovia Presidente Dutra também tem obra, mas neste momento o tráfego flui tranquilamente em toda a extensão da rodovia aqui no trecho do Vale do Paraíba, viu, Lucas? Nos dois sentidos. O tráfego é um pouquinho intenso, principalmente na região de São José dos Campos, onde tem as marginais, muita gente utilizando a rodovia como avenida para acesso a outros bairros. Isso acaba deixando o tráfego um pouquinho mais intenso, mas sem problemas graves, viu, Lucas? Obrigado, Dani. Excelente tarde para você. Travessia também da Balsa, São Sebastião e Ilhabela, tranquila. O que a gente percebe é que o tempo também está fechado para o litoral. E agora a gente conversa um pouco sobre o tempo na nossa região. A máxima hoje em Santo Antônio do Pinhal é de 19 graus, sem previsão de chuva, o sol realmente escondido entre nuvens. O mesmo aqui no Vale, máxima de 25 em Lorena, 23 em Taubaté e em Jacareí. Descendo a serra, sem chuva também no litoral, máxima de 27, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Destacar a semana aqui em São José, hoje um dia fechado também, pouco sol aparece, máxima de 23 graus. A chuva deve vir mesmo só para sexta-feira, a temperatura será também de 23 graus. E para o final de semana, você que quer passear, leva o guarda-chuva, viu? Que vem chuva forte para domingo, com a máxima de 23 graus, pelo menos em São José dos Campos, a previsão diz. Ike Batista pode voltar para a cadeia e a gente já comenta com vocês aí de casa, não sai daí. E hoje também aqui no programa é dia de cuidar da saúde dos seus olhos, junto com o Instituto da Visão. E no próximo bloco, no quadro De Olho no Olho, falaremos um pouquinho sobre saúde ocular geral.